Audiobook do livro Seth Fala. Capítulo 1. Não tenho corpo físico e ainda assim estou escrevendo esse livro. Você ouviu falar sobre caçadores de fantasmas. Praticamente posso quase ser chamado de um fantasma escritor. Não aprovo o termo fantasma. É verdade que normalmente não sou visto em termos físicos. Não gosto da palavra espírito também. Ainda assim, se sua definição da palavra implica na ideia de uma personalidade sem um corpo físico, então eu teria que concordar que a descrição é adequada a mim. Dirijo-me a uma audiência não vista, porém sei que meus leitores existem. Portanto, peço a cada um deles agora que me concedam o mesmo privilégio. Escrevo este livro pelos presságios de uma mulher a quem me tornei bastante afeiçoado. Aos outros, parece estranho que eu a chame de Hubert e de ele, mas o fato é que eu a conheci em outros tempos e lugares por outros nomes. Ela já foi ambos, um homem e uma mulher, e toda a identidade que viveu estas vidas separadas pode ser designada pelo nome de Hubert. Porém, nomes não são importantes. Meu nome é Seth. Nomes são simplesmente designações, símbolos, e desde que você precise usá-los, eu também devo. Escrevo este livro com a cooperação de Hubert, que fala as palavras para mim. Nesta vida, Hubert é chamada de Jane, e o marido dela, Robert Butts, escreve as palavras que Jane fala. Eu o chamo de Joseph. Meus leitores podem supor que são criaturas físicas, que saem de corpos físicos, prisioneiros de ossos, de carne e de pele. Se você acredita que sua existência é dependente dessa imagem corpórea, então você se sente em perigo de extinção, pois nenhuma forma física dura para sempre e nenhum corpo, mesmo bonito em jovialidade, retém o mesmo vigor e encantamento na idade senil. Se você se identifica com sua própria juventude ou beleza, ou intelecto, ou realizações, então há o constante conhecimento corrosivo de que esses atributos podem e irão desaparecer. Estou escrevendo esse livro para lhe assegurar que esse não é o caso. Basicamente, você não é um ser físico, mais do que sou e vesti e descartei mais corpos do que me preocupo em contar. Personalidades que não existem não escrevem livros. Sou bastante independente de uma imagem física e assim é você. A consciência cria a forma. Não é o contrário. Todas as personalidades não são físicas. É somente porque você está tão preocupado com os problemas diários, que você não percebe que há uma porção de você que sabe que seus próprios poderes são muito superiores àqueles mostrados pelo ser ordinário. Cada um de vocês viveu outras existências, e esse conhecimento está dentro de você, embora você não esteja consciente disso. Espero que esse livro lhe sirva para libertar o eu profundamente intuitivo dentro de cada um de meus leitores e que lhe traga para o primeiro nível de consciência, independente dos critérios particulares que mais lhe servirão. Começo esse livro no final de janeiro de seu tempo, 1970. Hubert é esbelto, cabelos pretos, uma mulher ágil agora, que se senta em uma cadeira de balanço e fala essas palavras por mim. Minha consciência está razoavelmente focada dentro do corpo de Hubert. É uma noite fria. Esta é nossa primeira experiência em escrever um livro completo, em transe, e Hubert estava um pouco nervoso antes de a sessão começar. Não é apenas um assunto simples, ter essa mulher falando por mim. Há muitas manipulações necessárias e ajustes psicológicos. Estabelecemos o que me refiro como ponte psicológica entre nós, quer dizer, entre Hubert e eu mesmo. Eu não falo através de Hubert como alguém que fala por um telefone. Ao invés disso, há uma extensão psicológica,
uma projeção de características de ambas as partes e uso isso para nossa comunicação. Mais tarde explicarei como esse quadro psicológico é criado e mantido, pois é como uma estrada que precisa ser mantida limpa de escombros. Seria melhor você ler esse livro perguntando-se quem é você, ao invés de perguntar quem sou, pois você não pode entender o que sou, a menos que você entenda a natureza da personalidade e as características da consciência. Se você acredita firmemente que sua consciência está trancada em algum lugar dentro de seu crânio e é impotente para escapar disto, se você sente que sua consciência termina no limite de seu corpo, então você se vende por pouco e você pensará que sou uma ilusão. Não sou uma ilusão mais do que você é, e essa pode ser uma frase carregada. Posso dizer honestamente a cada um de meus leitores: sou mais velho do que você, ao menos em termos de idade, como você pensa. Se um escritor pode se qualificar como qualquer tipo de autoridade em termos de idade, então devo obter uma medalha. Sou a essência de uma personalidade energética, não mais focada no mundo físico. Assim, estou consciente de algumas verdades que muitos de vocês parecem ter esquecido. Espero fazê-los lembrarem-se delas. Não falo tanto com a parte de você que você pensa que você pensa como você, mas a parte de você que você não conhece, que de alguma forma você negou, e há algumas partes esquecidas. Essa parte de você lê esse livro como você lê. Falo para aqueles que acreditam em um Deus e para aqueles que não acreditam. Para aqueles que acreditam que a ciência encontrará todas as respostas, como a natureza da realidade, e para aqueles que não. Espero lhe dar dicas que o capacitarão a estudar a natureza da realidade para si mesmo como você nunca estudou antes. Há várias coisas que peço que você entenda. Você não está preso no tempo como uma mosca em uma garrafa fechada, cujas asas são inúteis. Você não pode confiar em seus sentidos físicos para lhe dar uma verdadeira noção da realidade. Eles são mentirosos adoráveis, com um conto tão fantástico a lhe contar que você acredita sem duvidar. Às vezes, você é mais sábio, mais criativo e muito mais conhecedor quando está dormindo do que quando está acordado. Estas declarações podem parecer altamente duvidosas agora para você. Mas quando terminarmos, espero que você veja que elas são declarações claras dos fatos. O que lhe falarei já foi falado antes, ao longo dos séculos, e falado novamente quando foi esquecido. Espero esclarecer muitos pontos que foram distorcidos através dos anos. Ofereço minha interpretação original de outros, pois nenhum conhecimento existe em um vácuo, e todas as informações devem ser interpretadas e devem ser coloridas pela personalidade que a mantém e a passa adiante. Então, descrevo a realidade como a conheço, em minha experiência em muitas camadas e dimensões. Isso não significa que outras realidades não existem. Tenho sido consciente muito antes de sua Terra ser formada. Para escrever esse livro, e na maioria de minhas comunicações com Hubert, adoto informações de meu próprio banco de personalidades passadas, cujas características parecem ser apropriadas. Há muitos de nós, personalidades como eu mesmo, não focada no plano físico ou tempo. Nossa existência parece estranha para vocês apenas porque vocês não percebem o potencial verdadeiro da personalidade e vocês estão hipnotizados por seus próprios conceitos limitantes. Primeiramente, sou um mestre, mas não sou um homem de letras per si. Primeiramente, sou uma personalidade com uma mensagem. Você cria o mundo que você conhece. Você foi presenteado, talvez com o melhor presente de todos, a habilidade de projetar seus pensamentos na forma física. O presente traz uma responsabilidade e muitos de vocês são tentados a se elogiarem sobre o sucesso de suas vidas e culpar Deus, o destino e a sociedade por suas falhas. Da mesma maneira,
A humanidade tem a tendência de projetar sua própria culpa e seus próprios erros na imagem de um Deus Pai, que parece estar crescendo no cansaço de muitas reclamações. O fato é que cada um de vocês cria sua própria realidade física, e em massa vocês criam ambos, as glórias e os terrores que existem em sua experiência terrena. Até que vocês percebam que são os criadores, irão recusar aceitar essa responsabilidade. Ninguém pode culpar um diabo pelos infortúnios do mundo. Vocês já cresceram bastante em sofisticação para perceber que o diabo é uma projeção de sua própria psique, mas não cresceram o bastante em sabedoria para aprender como usar sua criatividade construtivamente. A maioria de meus leitores está familiarizada com o termo salto muscular. Como espécie, vocês cresceram em salto do ego, ao invés de saltarem mantendo uma rigidez espiritual, com as porções intuitivas do eu negadas ou distorcidas além de qualquer reconhecimento. A hora está se aproximando. Ambos os meus amigos precisam se levantar cedo de manhã. Hubert está trabalhando em 2 livros de sua própria autoria e precisa dormir. Antes de terminar essa sessão, peço-lhe que nos imagine, pois Hubert me disse que um escritor precisa ser cuidadoso em compor o cenário. Falo através de Hubert 2 vezes por semana, às segundas e às quartas-feiras, nessa mesma grande sala. As luzes estão sempre acesas. Essa noite me é agradável olhar através dos olhos de Hubert para além do inverno. A realidade física sempre me tem sido restauradora, e através da cooperação de Hubert, e quando escrevo esse livro, vejo que eu estava correto em apreciar seu charme inigualável. Há uma outra característica a ser mencionada aqui: Willy, o gato, um monstro amado que agora está dormindo. A natureza da consciência animal em si mesma é um assunto altamente interessante e que consideraremos depois. O gato está consciente de minha presença e em várias ocasiões reagiu de forma notória a isso. Nesse livro, espero mostrar-lhe as constantes interações que ocorrem entre todas as unidades de consciência, a comunicação que se insinua além das barreiras das espécies, e em algumas destas discussões usaremos o Willy como referência. Considerando que mencionamos animais, deixe-me dizer que eles possuem um tipo de consciência que não lhes permite tanta liberdade quanto a sua. Ainda assim, ao mesmo tempo, eles não são impedidos de usá-la por certas características que normalmente impedem o potencial prático da consciência humana. A consciência é um modo de perceber as várias dimensões da realidade. A consciência, como você a conhece, é altamente especializada. Os sentidos físicos lhe permitem perceber o mundo tridimensional e ainda, pela mesma natureza, podem inibir a percepção de outras dimensões igualmente válidas. A maioria de vocês identifica com o seu eu diário fisicamente orientado. Vocês não pensariam em identificar com uma porção de seu corpo e ignorar todas as outras partes, e ainda assim, você está fazendo a mesma coisa quando imagina que o eu egoísta carrega o fardo de sua identidade. Estou lhe falando que você não é uma bolsa cósmica de ossos e carne, jogados juntos através de alguma mistura de elementos e de substâncias químicas. Estou lhe falando que sua consciência não é um produto ígneo, formado mera e acidentalmente pelo trabalho interativo de componentes químicos. Você não é um ramo abandonado de matéria física, nem sua consciência está destinada a desaparecer como uma lufada de fumaça. Ao invés disso, você forma o corpo físico que você conhece num nível profundamente inconsciente, com grande discriminação milagrosa clareza e o íntimo conhecimento inconsciente de cada célula que compõe essa formação. Isso não tem um significado simbólico. Agora, por causa de sua mente consciente, como você a pensa, você não está consciente dessas atividades. Você não se identifica com essa porção interior de si mesmo. Você prefere se identificar com a parte de você que olha a televisão ou cozinha ou trabalha, a parte de você que você acha que sabe o que está fazendo. Mas essa porção aparentemente inconsciente de você mesmo é muito mais instruída e toda a sua existência física depende do funcionamento regular dela.
Esta porção está consciente, atenta, alerta. É você, muito focado em sua realidade física, que não escuta a sua voz, que não entende que ela é a grande força psicológica de qual seu eu fisicamente orientado brota. Chamo a esta aparentemente inconsciência de ego interior, pois ele dirige as atividades internas. Ele correlaciona a informação que é percebida, não através dos sentidos físicos, mas através de outros canais interiores. É o observador interno da realidade que existe além da tridimensionalidade. Ele carrega em si a memória de cada uma de suas existências passadas. Ele olha para as dimensões subjetivas, que são literalmente infinitas, e a partir dessas dimensões subjetivas, todas as realidades objetivas fluem. Todas as informações necessárias lhe são dadas através desses canais interiores e as inacreditáveis atividades interiores ganham lugar dentro de você, como o levantar de um dedo, o fechar de uma pálpebra ou a leitura dessa sentença nessa página. Esta porção de sua identidade é totalmente clarividente e telepática, de forma que você é advertido de desastres antes que ocorram, aceite você ou não a mensagem de forma consciente, e toda a comunicação ganha espaço muito antes de uma palavra ser falada. O ego exterior e o ego interno operam juntos, um lhe permitindo manipular o mundo que você conhece, outro trazendo-lhe essas percepções interiores delicadas, sem as quais a existência física não seria mantida. Há uma porção de você, porém, a identidade mais profunda, que forma a ambos, o ego interno e o ego externo, que decidiram que você seria um ser físico neste lugar e tempo. Este é o âmago de sua identidade, a semente psíquica da qual você brotou, a personalidade multidimensional da qual você é parte. Para esses de vocês que desejam saber onde coloco o subconsciente, como os psicólogos consideram, você pode imaginar como um lugar de reunião, grosso modo falando, entre os egos externo e interno. Você precisa entender que não há divisões reais do eu. Então, falamos de várias porções apenas para formarmos a ideia básica mais clara. Já que estamos nos dirigindo a indivíduos que se identificam com a consciência normal do eu, levanto esses assuntos nesse primeiro capítulo porque estarei usando os termos mais adiante nesse livro e porque quero estabelecer o fato da personalidade multidimensional o mais breve possível. Vocês não podem se entender e não podem aceitar minha existência independente até que se libertem da noção de que a personalidade é um atributo da consciência do aqui e agora. Agora, algumas das coisas que posso dizer sobre a realidade física neste livro podem assustá-los, mas lembre-se que estou vendo isto de um ponto de vista completamente diferente. Você está presente e inteiramente focado nisso, pensando, talvez, e se não houver nada lá fora? Eu estou lá fora, retornando momentaneamente a uma dimensão que conheço e amo, porém não sou, em seus termos, um residente. Embora eu tenha um passaporte psíquico, há ainda alguns problemas de tradução e inconveniências de entrada, com os quais tenho que lutar. Muitas pessoas, eu ouço, viveram durante anos dentro da cidade de Nova York e nunca fizeram uma excursão até o Empire State, enquanto muitos estrangeiros estão familiarizados com ele. Assim, embora você tenha um endereço físico, eu ainda posso mostrar algumas estruturas muito estranhas e miraculosas, psíquicas e psicológicas dentro de seu próprio sistema de realidade que você ignora. Espero muito francamente fazer muito mais que isto. Espero levá-lo a uma excursão pelos níveis de realidade que estão disponíveis a você e guiá-lo em uma viagem pelas dimensões de sua própria estrutura psicológica. Abrir áreas inteiras de sua própria consciência, das quais você tem sido relativamente inconsciente. Espero então não apenas explicar os aspectos multidimensionais da personalidade, mas dar a cada um de meus leitores um vislumbre daquela grande identidade que é dele mesmo. O eu que você conhece não é senão um fragmento de toda a sua identidade. Porém, esses fragmentos do eu não são amarrados juntos, como contas num fio. Eles são mais
como as várias camadas de uma cebola ou segmentos da casca, em espiral, de uma laranja, todas conectadas através de uma vitalidade e crescendo para fora em várias realidades enquanto brotam da mesma fonte. Não estou comparando a personalidade a uma laranja ou a uma cebola, mas quero enfatizar que, como estas coisas crescem de dentro para fora, assim acontece com cada fragmento de todo o eu. Você observa o aspecto externo dos objetos. Seus sentidos físicos lhe permitem observar as formas exteriores às quais você então reage, mas seus sentidos físicos, até certo ponto, lhe forçam a perceber a realidade dessa maneira e a vitalidade interna do tema e da forma não é tão aparente. Posso lhe dizer, por exemplo, que há consciência mesmo em uma unha, mas poucos de meus leitores me levarão a sério o bastante para parar no meio da sentença e dizer bom dia ou boa tarde para a próxima unha que acharem, presa em um pedaço de madeira. Não obstante, os átomos e moléculas dentro da unha possuem o próprio tipo de consciência. Os átomos e moléculas que compõem as páginas deste livro também são, dentro de seu próprio nível, conscientes. Nada existe, seja pedra, mineral, planta, animal ou ar, que não esteja repleto de consciência de seu próprio tipo. Assim, você está no meio de uma comoção vital constante, uma conformação de consciência energética, e vocês são fisicamente compostos de células conscientes que carregam consigo mesmas as realizações de suas próprias identidades, que cooperam prontamente com a formação da estrutura corporal que é seu corpo físico. Estou dizendo, claro, que não há tal coisa como matéria morta. Não há nenhum objeto que não seja formado por consciência e cada consciência em relação ao seu nível se regozija na sensação e criatividade. Você não pode entender o que você é a menos que entenda tal assunto. Por conveniência, você se fecha à numerosidade das comunicações internas que brotam das partes mais minúsculas de sua carne. Contudo, mesmo como criaturas físicas, vocês são, até certo ponto, uma porção de outra consciência. Não há limitações ao eu. Não há limitações a seus potenciais. Porém, você pode adotar limitações artificiais através de sua própria ignorância. Você pode, por exemplo, se identificar com seu ego exterior, sozinho, e se privar das habilidades que são uma parte de você. Você pode negar, mas não pode mudar os fatos. A personalidade é multidimensional, embora muitas pessoas escondam suas cabeças, figurativamente falando, na areia da existência tridimensional e finjam que não há nada mais. Não pretendo subestimar o ego exterior. Você simplesmente o superestimou, nem sua verdadeira natureza foi reconhecida. Teremos mais a dizer em relação a esse assunto, mas por agora é o bastante perceber que seu senso de identidade e continuidade não é dependente do ego. Agora, às vezes estarei usando o termo camuflagem, referindo-me ao mundo físico com o qual o ego exterior se relaciona, pois a forma física é uma das camuflagens que a realidade adota. A camuflagem é real e ainda assim há uma realidade muito maior nisto, a vitalidade que deu forma a isto. Seus sentidos físicos lhe permitem perceber essa camuflagem, pois eles são sintonizados com ela de uma maneira altamente especializada. Mas sentir a realidade dentro da forma requer um diferente tipo de atenção e manipulações mais delicadas do que os sentidos físicos provêm. O ego é um Deus ciumento e quer seus interesses atendidos. Ele não quer admitir a realidade de nenhuma dimensão, exceto aquela em que ele se sente confortável e que pode entender. Ele foi intencionado para ser um auxílio, mas lhe foi permitido se tornar um tirano. Mesmo assim, é muito mais flexível e ansioso para aprender do que geralmente é suposto. Ele não é naturalmente rígido como parece. Sua curiosidade pode ser de grande valor. Se você tiver uma concepção limitada da natureza da realidade, então seu ego fará o melhor para mantê-lo na pequena área fechada da realidade que você aceita.
Por outro lado, sua intuição e instintos criativos terão permissão para a liberdade, então eles comunicarão um pouco de conhecimento das grandes dimensões a essa porção mais fisicamente orientada de sua personalidade. Este livro é a prova de que o ego não tem o controle inteiro da personalidade para si mesmo, pois não há dúvida de que ele está sendo produzido por alguma outra personalidade que não a da escritora conhecida como Jane Roberts. Desde que Jane Roberts não tem habilidades que não são inerentes às espécies como um todo, então, ao menos, deve ser admitido que a personalidade humana tem muito mais atributos do que os usualmente descritos. Espero explicar o que estas habilidades são e mostrar os modos que cada indivíduo pode usar para liberar estes potenciais. A personalidade é uma conformação de percepção variável. É a parte da identidade que percebe. Não forço minhas percepções sobre a mulher através de quem falo, tampouco sua consciência é destruída durante nossas comunicações. Ao contrário, há uma expansão da consciência dela e uma projeção de energia que é dirigida à distância a partir da realidade tridimensional. Esta concentração distante a partir do sistema físico pode fazer parecer como se a consciência dela esteja sendo destruída. Ao contrário, mais é somado a ela. Agora, a partir de meu próprio campo de realidade, foco minha atenção em direção à mulher, mas as palavras que ela fala. Essas palavras sobre as páginas não são inicialmente verbais. Em primeiro lugar, a linguagem como você conhece é um ofício lento, letra por letra, sequenciada para formar uma palavra e palavras para formar sentenças, o resultado do pensamento padrão linear. A linguagem, como você conhece, é parcial e gramaticalmente o produto de suas sucessões de tempo físico. Você só pode se focar uma vez em muitas coisas, e sua estrutura de linguagem não é dada à comunicação de experiências intrincadas e simultâneas. Estou consciente de um tipo diferente de experiência, não linear, e posso focar e reagir a uma variedade infinita de eventos simultâneos. Hubbard não os poderia expressar. Assim, eles devem ser nivelados em expressão linear se o objetivarem ser comunicados. Esta habilidade para perceber e reagir a eventos simultâneos e limitados é uma característica básica de cada eu completo ou entidade. Então, não reivindico isto como algum feito exclusivamente meu. Cada leitor, estando presentemente escondido em uma forma física, presumo, conhece apenas uma pequena porção de si mesmo, como mencionei antes. A entidade é a entidade global da qual a personalidade é uma manifestação, uma porção válida, independente e eterna. Nestas comunicações, portanto, a consciência de Hubbard se expande e ainda se foca em uma dimensão diferente, uma dimensão entre a realidade dele e a minha, um campo relativamente livre de distração. Aqui eu imprimo certos conceitos nele, com a permissão e consentimento dele. Eles não são neutros em todo o conhecimento ou informação. Há o selo da personalidade que o mantém ou o passa adiante. Hubbard põe seu conhecimento verbal disponível para nosso uso e automaticamente nós, juntos, provocamos as várias palavras que serão faladas. Distrações podem acontecer como qualquer informação pode ser distorcida. Porém, estamos habituados a trabalhar juntos agora, e as distorções são muito poucas. Um pouco de minha energia é também projetada através de Hubbard, e sua energia e a minha, ambas ativam sua forma física durante nossas sessões, e agora quando falo essas sentenças. Há muitas outras ramificações que discutirei depois. Então, não sou um produto da subconsciência de Hubbard, não mais do que ele é um produto de minha mente subconsciente. Tampouco sou uma personalidade secundária tentando habilmente arruinar um ego precário. Na realidade, cuidei para que todas as porções da personalidade de Hubbard fossem beneficiadas e que nossa integridade fosse mantida e honrada. Há na personalidade de Hubbard uma facilidade bastante singular que faz possível nossas comunicações. Tentarei dizer isto tão simples quanto possível. Na psique de Hubbard há o que é equivalente a uma urdidura dimensional transparente, que serve quase como uma janela aberta, através da qual outras realidades podem ser observadas.
uma abertura multidimensional que, de certa forma, escapou de ser nublada pela sombra do foco físico. Os sentidos físicos normalmente lhe encobrem esses canais abertos, pois eles só percebem a realidade em sua própria imagem. Até certo ponto, portanto, entram em sua realidade por uma urdidura psicológica em seu espaço e tempo. De certa forma, esse canal aberto serve tanto quanto um caminho entre a personalidade de Hubert e a minha. Assim, a comunicação é possível por esse meio. Tais urdiduras psicológicas e psíquicas entre as dimensões da existência não são raras. Elas são meramente reconhecidas como raridades e utilizadas menos ainda. Tentarei dar-lhes alguma ideia de minha própria existência não física. Que isso sirva para lhe lembrar de que sua própria identidade básica é tão não física quanto a minha. Fim do capítulo.